quero começar o vídeo de hoje, este nosso vídeo de hoje, por vos pedir desculpa. Eu na segunda-feira de manhã bem sei que prometi que entraria em direto para conversar convosco pelas 21 horas, mas entretanto acabei por não fazer por uma razão muito simples. Na segunda-feira, como sabem, foi o dia em que a RTP transmitiu o debate e as propostas entre os 15 partidos ditos da segunda divisão, mais pequenos, que não têm assento parlamentar. E pese embora o facto de que eu não vou votar, vou-me abster, e sobre isso falarei num direto brevemente, ainda assim despendi um pouco do meu tempo, assim é que é, para assistir ao debate. Sendo certo que algumas daquelas personagens têm umas características muito peculiares, um tanto ou quanto excêntricas, não mais ou nem menos excêntricas do que aquilo que propõem, muitas das propostas verdadeiramente ou irrealistas ou ingênuas ou completamente descabidas da realidade. Ainda assim, merece a minha consideração, porque não é todos os dias que nós temos a oportunidade de ouvir o que estas pessoas pensam. E a democracia todos têm direito a defender a certas e determinadas ideias, as suas ideias, todo o tipo de ideias, e às vezes mesmo nas propostas mais absurdas podemos encontrar, quiçá, uma boa ideia. Sendo certo que dos 6 coirões, como eles chamam, os seis grandes partidos, os grandes, primeira divisão, os partidos do regime, esses eu não vou despender um minuto sequer ou um segundo sequer a ouvi-los, porque esses já estou farto de os ouvir, ouvimos-los diariamente, ouvimos-los quer queiramos, quer não. Ontem também era para ter entrado em direto, ontem terça-feira, e acabei por não o fazer também por uma situação um tanto ou quanto caricata. Eu fui... Isto ainda é efeitos de ontem. Eu ontem fui convidado para assistir a algo que ainda nunca tinha visto e que aqui no Minho é uma coisa perfeitamente corriqueira, que é a feitura do vinho verde. Eu nunca tinha visto, vinho caseiro, feito em casa. Caseiro, não é? Fui convidado, tive pena de não ter levado o telemóvel para tirar fotografias. E depois que aconteceu uma situação inusitada. Eu estive a assistir ao processo e quando se estava na passagem do mosto para as cubas onde vai ficar a fermentar o sumo de uva, eu, curioso, e a curiosidade matou o gato, aproveitei para beber uma canequinha daquilo. Aquilo é sumo de uva normal, das uvas acabadas de colher, pese embora o facto tenha muitas impurezas, muitos detritos, as uvas nem sequer são lavadas, são tiradas lá para dentro do recipiente enorme, previamente esmagadas. E aquilo tem muita impureza, não está muito limpo, mas bebi uma canequita daquilo. E aquilo é bom, é doce de facto. Entusiasmei-me, bebi uma segunda canequinha. Pese embora o facto de que fui previamente avisado, cuidado que isso faz diarreia. Bem, eu entusiasmei-me, gostei daquilo, bebi uma segunda caneca e a partir ao fim de meia hora comecei a ficar com uma dor de barriga, uma indisposição, uma náusea. Nauseei, não fiquei com diarreia, mas fiquei mesmo nauseado. Até vi gente de nem jantar. Já fiquei a saber, já fiquei com a experiência própria. Embora eles tivessem dito que, atenção, há pessoas que fazem efeito, outras não faz. Eu não fiquei com diarreias, nem fiquei assim tão mal disposto quanto isso. Cheguei a casa, comi um arrozinho de tomate, apesar de ter acidez, e aquilo passou. Mas não estava em condições de entrar em direto, porque senão ainda corria o risco de me gregar aqui ao vivo. Ainda era uma situação que pelo menos tinha sucesso. Portanto, vou entrar hoje não em direto, vou entrar em diferido.
E antes de entrar no tema propriamente dito, eu. Deixa-me. E antes de entrar no tema propriamente dito, como estava a dizer, eu quero falar de uma outra coisa que hoje vi. Hoje assisti na página de Facebook da Junta de Freguesia do Torrão, em que o senhor Presidente da Junta, o Fano, vem vangloriar-se que a GNR local recebeu um carrito novo. Eu acho impressionante como é que esta gente, deliberadamente, porque não são ingênuos, se sujeitam a serem, se expõem, aceitam serem usados para fins eleitoralistas, sendo certo que a GNR ou qualquer outro órgão de polícia criminal, ou militares, ou outras instituições devem ser neutras. Eu, se estivesse no lugar de quem comanda aquela força ou aquele posto, isto pode ser perfeitamente enquadrado ou interpretado como eleitoralismo, eu dizia: não senhor, não há fotografias para ninguém, só a partir de segunda-feira, quando acabar as eleições. Aí sim tiramos as fotografias que quiserem, dentro do posto, fora do posto, dentro do carro, fora do carro, onde quiserem. Com o senhor Presidente, com o Executivo da Junta, com quem quiserem. Mas até ao dia das eleições, não. Infelizmente, já é a segunda ocasião em que estas coisas se verificam e estes senhores, pelos vistos, ainda não perceberam ou não têm pejo em se sujeitarem a serem deliberadamente usados para fins eleitoralistas. Eu só tenho uma questão a colocar, e coloquei-me a mim próprio esta interrogação. Então, o carro chega agora? Porquê que o carro não foi entregue o mês passado? Ou há 2 meses? Na época do verão, da feira? Se calhar tinha feito mais, porque teria sido certamente, provavelmente mais útil, mais um meio operacional na altura da feira do Torrão, quando há mais gente. Ou então porquê que não foi entregue segunda-feira? Próxima segunda-feira? Podia ser entregue ou na próxima quarta-feira? Porquê que o carrinho tem que ser entregue justamente a 4 dias das eleições que vão ocorrer no próximo domingo? Como se costuma dizer, a mulher de César não basta ser séria, é preciso parecer. E esta questão, obviamente que suscita muitas desconfianças. Aliás, eu costumo dizer que estes senhores só enganam os pobres de espírito. Os outros não enganam. Não sei quem que eles querem enganar. Eles querem enganar uns aos outros. Eles podiam ter entregue, porque não no dia 5 de outubro, o dia da imposição da República, aproveitavam e entregavam o carrinho. Mas aí, se calhar não, porque o dia 5 é sábado. E sábado é o período de reflexão onde não, por lei não podem ocorrer qualquer manifestação eleitoral ou que seja interpretada como tal. Portanto, estes senhores, ao furtarem-se a isso, eles sabiam que isto podia ser interpretado dessa forma. Porque se não faziam dia 5, porque não? Porque não? Ou na próxima quarta, ou porque não depois das eleições. Tinha que ser 4 dias antes, não é? Aliás, a Junta de Freguesia do Torrão também publicou ontem ou anteontem o edital das bolsas de estudo. Como se nós não soubéssemos que havia bolsas de estudo. Ainda bem, disponibilizou esta informação agora. Mas nos outros anos, que eu me recordo, não tinham disponibilizado. Ainda nem sequer cumpriram aquela promessa eleitoral de há 2 anos, da sua campanha, das autárquicas, de disponibilizarem tudo o que seja orçamentos e contas de gestão. Portanto, meus caros amigos, quanto à seriedade destes senhores, nós estamos conversados. Curiosamente, estes senhores também não publicaram o edital, não publicaram online nas redes sociais, não publicaram o edital da Assembleia de Freguesia, que decorreu, era para decorrer em setembro, conforme a lei. Decorreu quando? Não sei. Dia 30? Se calhar decorrer no dia 31 de setembro. No dia 31 de setembro. Perceberam a piada? Não sei quando ocorrer, nós não vimos
E era, mas este tipo de coisas não convém divulgar, divulga-se de forma demagógica e populista e eleitoralista este tipo de coisinhas. Fica a dica. E nunca se esqueçam de uma coisa. Eu vou continuar atento a estas e a outras patifarias. Nomeadamente às promessas não cumpridas e a estas coisinhas. Porque os pobres de espírito vocês enganam. Mas é só os pobres de espírito. Os outros não. E agora vamos entrar no tema propriamente dito. Este tema já era para ter sido... Eu faço aqui umas pausas para descansar. E para eliminar alguns fatores de perturbação. Ruídos de fundo. Bem, mas como eu estava a dizer, este tema já era para ter sido trazido à liça há mais tempo. Não tive a oportunidade de o fazer. Eu já tive a oportunidade de... Eu estava a dizer, tive que interromper outra vez porque há aqui um ruído de fundo que... Enfim, sem comentários. Eu estava a dizer que o tema que hoje vou tratar já era para ter sido trazido há 2 semanas, há mais tempo, há alguns dias atrás, mas não surgiu, não houve oportunidade. O tema vai versar sobre mesquinhez. Mesquinhez, sobretudo na classe política, claro, que é onde a mesquinhez atinge o seu auge, digamos assim. Se há sentimento mais pequenino e mais vil e mais, eu diria mesmo, abjeto, esse sentimento é a mesquinhez. A mesquinhez é aquele sentimento que se basta por si só. A mesquinhez é ela própria mesquinha. É nesse sentido que eu estou a dizer que a mesquinhez é aquele sentimento que se basta por si só. Ora, ser mesquinho com um assunto delicado como é a morte é a mesquinhez elevada ao seu expoente máximo. É por isso que eu vou ter que ter muito cuidado a abordar este tema para eu próprio também não cair na mesquinhez e não incorrer naquilo que eu pretendo, de certa forma, denunciar ou até mesmo manifestar a minha mais profunda repulsa. Como sabem, há sensivelmente 2 semanas, 1 semana e pouco, morreu o Roberto Leal. Eu devo fazer aqui um à parte para dizer que não era aquele fã absoluto da música do Roberto Leal. Eu gostava da música do Roberto Leal. Gostava dele como pessoa. Parecia-me ser boa pessoa. Como artista, mas já lá vamos. Isso tudo. Mas não era aquela pessoa que vibrasse com a música do Roberto Leal, tipo os fãs do Tony Carreiro, ou aqueles fãs mais fanáticos. Aliás, a raiz etimológica é a mesma. Fã, fanático. Não gostava da música dele. Algumas, umas mais que outras. Eu tive a oportunidade na altura, quando ele faleceu, de manifestar-me nas redes sociais e dizer até que, na minha modesta opinião, que ele era merecedor de honras de luto nacional. Eu tive alguns amigos que estimo muito, os que conheço e os que só são amigos virtuais. Tive alguns amigos que me acusaram de uma coisa que é recorrente. Que eu, pois, parece que afinal tu desse tu gostas. Bem, estes meus amigos não estão atentos, não andam atentos às minhas postagens, nem andam atentos ao meu perfil. Porque gostava de Roberto Leal, sim, e gosto muito das outras pessoas.
mas pessoas que me dizem alguma coisa do ponto de vista de seja qual for o quadrante, seja qual for a origem, seja quem for. Eu só quero é fazer uma pequena ressalva, chamar a atenção e deixar isto bem claro, clarinho como a água. Não contem comigo é para gostar de calhordas, nem de corruptos, nem de canalhas, nem de vigaristas, nem de aldrabões, nem de assassinos, nem de ditadores sanguinários. Comigo, não. Não contem comigo para isso, pois de certeza que desse eu não vou gostar. E houve outras pessoas, ou as mesmas, algumas que me disseram, pois tu gostas do Roberto Leal porque ele morreu. As pessoas quando morrem que nós gostamos delas. Não é verdade. Eu já gostava. E digo mais. Eu achava e acho que o Fidel de Castro era um canalha. Um assassino. Um sanguinário ditador. Tenho aqui está-se aqui a passar. Peço desculpas, estou aqui a ver. Não, mas acho que está a gravar. Está a gravar. Tinha aqui uma situação. Está a gravar. Bem, eu estava a dizer que não gosto de canalhas e considero que o Fidel de Castro era isso tudo ou que o senhor Roberto Mugabe era isso tudo. Também. Morreu, o Roberto Mugabe também morreu. E não é por isso que eu vou deixar que eu vou começar a achar que ele era boa pessoa. O Roberto Mugabe era um canalha. O Roberto Mugabe foi um ditador sanguinário que tirou o seu povo para a mais profunda indigência e para a mais profunda miséria. E isto está relacionado com aquilo que eu vou dizer. Porque infelizmente na política eles só se vê uns aos outros. Embora digam que trabalham para todos e que governam para todos e que são os presidentes de todos, isso é tudo uma profunda falácia. Eles são amigos sobretudo deles próprios e do umbigo deles e dos amigos e da família. Eles condecoram-se inclusive uns aos outros. Eles atribuem-se honrarias uns aos outros. Aos amigos deles. Como se viu até no caso das condecorações, eles condecoram e gente que depois se vai ver que não são muito recomendáveis. E se eles fazem isto em vida, fazem isto também depois da morte. Em morte eles atribuem, dão títulos uns aos outros depois de mortos. Os deles é que eram os amiguinhos, é que eram bons, é que são merecedores de terem nomes de avenidas, nomes de pavilhões, nomes de ruas. Os deles ou os amigos deles, ou aquilo que eles defendem, não só a nível nacional, mas a nível internacional. Se fazem parte daquela entorragem. Aí sim, esses são os amiguinhos, esses merecem todo o tipo de honrarias e de lutos e coisas. E isso verifica-se mesmo em juntas de freguesia. Infelizmente para essa gente, nem sequer um elogio fúnebre, não estou a dizer que foram estas pessoas, atenção, estou a falar em geral. Para estas pessoas nem sequer um elogio fúnebre, aqueles que não são da sua entorragem, da sua confiança, dos seus amigalhaços, ou que não preenchem as suas fantasias políticas ou ideológicas, esses não são merecedores de nada. Eu vi gente elogiar o Roberto Mugabe, que tinha morrido um grande patriota, que tinha morrido um homem que tinha lutado pelo seu povo, que tinha lutado contra a colonização. Isto é uma profunda fantasia. Isto é uma profunda fantasia. Como quem tem fantasias sexuais, esta gente tem fantasias político-ideológicas. Algumas delas perversas. Há fantasias sexuais perversas, também há fantasias ideológicas perversas. Porque este senhor foi um canalha. Graças a este senhor, milhões de zimbabueanos foram atirados para a mais profunda miséria. Um indivíduo que vivia numa mansão de milhões, avaliada em milhões, forrada a marfim e a ouro, enquanto os seus concidadãos vivem em barracos miseráveis na mais profunda indigência, expostos a toda a sorte de doenças. E depois há senhores que vêm dizer que morreu um senhor, um libertador do povo,
não sei, que ainda foi um indivíduo que ainda é centenas de vezes pior do que os colonialistas foram, ou pretensos colonialistas, que nunca o povo do Zimbábue teve naquela indigência. Eu não me posso esquecer também aqui do anterior presidente da Junta de Freguesia do Torrão, que vai assinar um livro de condolências pela morte do ditador cubano. A Embaixada de Cuba vai-se lá a assinar um livro de condolências. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Para qualquer democrata é um ultraje. E isto para dizer que depois, quando morrem outras personalidades, como foi o caso do Roberto Leal, que nem sequer se dignaram a exprimir uma palavra, calam-se. Este tipo de gente, mesmo que gostem lá daqueles ditadores e gostem dos Mugabes da vida, pelo menos não façam essas figuras, calem a boca. Ora, o Roberto Leal, como pessoa, antes disso, eu disse que, tinha dito aqui que eu achava, na minha modesta opinião, não é uma birra, mas achava que era justo, o Roberto Leal ser agraciado, enfim, ter tido honras de luto nacional. Ora, o luto nacional convém explicar que se define como algo que pretende relembrar ou refletir sobre a morte de alguém que em vida teve ação significativa para um país. Poder-se-á dizer assim, bem, mas um artista merecer honras de luto nacional? Bem, Portugal já atribuiu honras de luto nacional a artistas. É aqui que eu vou ter de ter cuidado. Por causa da tal questão da mesquinhas. Eu não vou pôr em causa se os lutos nacionais que foram atribuídos e decretados em Portugal se foram justos ou injustos, bem ou mal decretados. Eu não vou entrar por aí. Só vou dar estes exemplos para mostrar que, por que não, esta personalidade. Porque Portugal, em 86, decretou o luto nacional por Samora Machel, que foi um guerrilheiro que matou portugueses na guerra. Em 89 decretou luto nacional pelo imperador do Japão, o imperador Hirohito. Não sei porque é que só decretam para uns chefes de Estado e não decretam para outros. E eu até sou monárquico e tudo. Em 99 pelo rei Hassan II de Marrocos. Pelos atentados do dia 11 de setembro, em 2001. Em 2004 pelos atentados de Madrid. E depois em 99, repare-se aqui. Olha, em 99 eles decretaram, o país decretou luto nacional por Amália Rodrigues. Em 2004 por Carlos Paredes. Em 2010 por Saramago. Ainda nas personalidades internacionais, em 2013 por Nelson Mandela. 2014 por Eusébio. 2015 decretado luto por Manuel de Oliveira. E em 2019 por Agostina Bessa Luís. Como disse, não vou pôr em causa. Mas repare-se uma coisa. Algo aqui é certo. Portugal decretou o luto nacional por personalidades ligadas às artes, ao espetáculo, à música e ao desporto. Poder-se... Bem, mas aqui podem dizer que são personalidades que em vida tiveram ação significativa para um país. Então convém relembrar uma coisa. A atribuição do luto nacional deve ser alguém que teve uma prestação em vida absolutamente ou quase imaculada. Eu pessoalmente costumo dizer que não basta apenas e só ser um extraordinário artista, ou cientista, ou músico. Porque há pessoas que infelizmente têm virtudes públicas e vícios privados. Nós conhecemos, e a história está pejada de pessoas que tiveram uma vida, do ponto de vista científico, médico, artístico, absolutamente irrepreensíveis, que foram gênios naquilo que fizeram e na sua vida privada eram uns canalhas. Que eram, muitos deles seriam arrogantes, seriam violadores, seriam pedófilos, seriam, sei lá, orgulhosos, poderiam ser completamente pessoas altamente intratáveis, desagradáveis mesmo, sei lá,
praticaram violência doméstica. Podiam ter toda a sorte de vícios e terem tido toda a sorte de... Não estou a dizer que todos, nem estou a dizer que são estas pessoas, atenção, estou a falar em geral. Pessoas que tiveram uma vida privada absolutamente condenável. Apesar de terem sido grandes naquela área. Ora, o luto nacional também deve ter em conta isso. Aquela pessoa como cidadão foi um cidadão irrepreensível e como artista ou músico ou alguém que se destacou numa determinada arte. Ora, o Roberto Leal como homem, poderíamos classificá-lo como uma pessoa que não vou ter problemas em aplicar esta expressão. É uma pessoa que se calhar poderia ter alguém que pode ser visto como tendo uma aura de santidade. Pode ser visto assim dessa forma. Eu sou insuspeito para falar sobre esta matéria porque sou gnóstico. Mas uma aura de santidade porquê? Porque era uma pessoa muito religiosa, muito espiritual, independentemente das suas inclinações religiosas. E era uma pessoa que não era um beato. Um beato neste sentido, alguém que vinha representar este papel, de mãozinhas postas, vir para a televisão, choramingar e falar de Deus e depois ter uma vida perversa, uma vida privada. Não era isso que se tratava, aquela pessoa de facto era genuína. E mais, um artista consagrado como ele, até ao fim da vida, ele não precisava de andar a representar este papel dito de beato. Não precisava. Ele tinha esta... Não precisava de andar de mãozinhas postas. Ele era um consagrado. Portanto, era uma pessoa que era genuína. Era uma pessoa que, do ponto de vista humano, era uma grande carga espiritual. E era uma pessoa, vamos lá ver, o António Jaquim. O António Jaquim, que era o nome verdadeiro dele, do Roberto Leal. O António Jaquim, ele não devia nada a Portugal. Ele não devia nada a Portugal. Nada. Portugal, nos 10 anos de vida que ele cá viveu, só lhe deu fome, frio, miséria, provações de várias ordens. E forçou-o ao exílio. Ele não emigrou. Ele e a família dele foram exilados. Autoexilados. Emigrar é uma coisa. Emigrar é eu, de livre e espontânea vontade, quero ir para outro país para determinados objetivos pessoais ou económicos, financeiros, profissionais. Uma pessoa que é forçada a sair do seu país, seja por perseguição política, perseguição religiosa, por carências económicas, ou seja, pelo que for, é um exilado. Ele exilou-se, o país forçou-o ao exílio, ele e a família dele. Foi arrancado da terra dele. Logo para começar. Portanto, ele aqui não deve nada a ninguém. E repare-se numa coisa. Este indivíduo chega ao Brasil. Ninguém sabe que ele é português. E ninguém sabe mesmo que ele é português. Porque se um português for ao Brasil, eles ouvem-nos falar, vemos que temos um sotaque diferente, mas há brasileiros que pensam que o português é chileno, é argentino. Eles não chegam lá logo que é português, mas é de onde? É do norte, é do sul, é do nordeste. Eles não conseguem perceber. Hoje ainda eles não percebem isso. Porque eu tenho pessoas conhecidas que foram ao Brasil e que eles confundem, pensam que são chilenos ou outra coisa qualquer. E se isto é válido hoje, é válido nos anos 60 também. E nem sequer é preciso ir ao Brasil. Porque em Portugal eu próprio tive essa experiência. Eu já tive pessoas aqui no Minho, portugueses, tão portugueses como eu, que me confrontaram quando me ouviram falar: pá, mas você é português? Eu tive já pessoas que me disseram: mas você é português? Sou. Mas é para pensar que você era brasileiro. Eu? Está a ver? E outros percebem logo quando começam a falar: pá, mas você é de onde? Você não é daqui. E eu: não. E depois ficam à espera e eu começo a puxar por eles, passo as pessoas: mas eu sou de onde? Pá, sei lá, vá Trás-os-Montes? Não. Régua? Não.
baixo? Sim. Que é Coimbra? Não, mais para baixo. Lisboa? Mais um bocadinho para baixo. Alguns ainda vão ao Algarve, eu digo mais para cima. Outros vão logo ao Alentejo. Alentejo? Sim. Quer dizer, há pessoas mesmo aqui em Portugal, meia dúzia de 450 quilómetros, que é pouco comparado com o Brasil, que é um país de dimensões continentais, a uns míseros 400 quilómetros de distância, eles nem sequer percebem que nunca ouviram, não conhecem o sotaque, percebem que falo diferente, mas isto é de onde? E reparem que nem sequer conseguem situar isto é de onde. E alguns até me perguntaram mesmo, você é português? Portanto, meus caros amigos, se isto é válido em Portugal, seria válido nos anos 60 no Brasil. Um homem que foi sujeito a todo o tipo de provações. E tendo em conta a imagem que os portugueses tinham no Brasil, como ele contou, os portugueses nos anos 60, 70 eram a chacota do Brasil. Isto mostra bem o que é que o século XX português e a República Portuguesa fez aos portugueses. O português era visto como um tacanho, um poucachinho. Um tipo cinzentão, de coletinho, todo amarracado, que andava ali com lapinhos atrás da orelha, um bigode ridículo, a fazer contas. Era o Tuga, o Portuga, como ele conta, o Pois-Pois, porque andava ali Pois, um poucachinho. Um, enfim, uma figura, o arquétipo perfeito, a alma mater de qualquer anedotário nacional. Quer dizer, ter uma figura destas. Aqui há disponibilidade, é mesmo o protagonista ideal para todo o tipo de anedotas e mais algumas. E era sempre as anedotas do português, do Tuga. Como aliás são as dos alentejanos em Portugal, que se prestam a isso, põem-se a jeito, não é? Ora, um indivíduo que saiu do país nas condições em que saiu e chega a um país em que os portugueses têm esta conotação, para ele era tão fácil, mas tão fácil renegar o seu país. Porque ele mal começasse a falar que eles detectassem qual era aquela forma de falar, aquele sotaque, você é de onde? Provavelmente logo este perguntava, você é argentino? Sou. Era fácil. Era fácil dizer que era argentino, ou que era. Você é que é gringo, americano? Sim. Ou sou europeu, você vem da Europa, vem de Itália e vem. Era tão fácil para ele ter renegado Portugal. Mas ele fez questão e expôs-se deliberadamente ao ridículo, dizer, não, eu sou português. E mais, ele, para além de arriscar dizer que era português, quando começou a cantar e tinha uma boa voz, ele podia perfeitamente cantar qualquer coisa. Na altura, o cantor romântico estava no auge. Tínhamos o Roberto Carlos no Brasil, tínhamos o Demis Roussos, tínhamos uma série de cantores românticos. Ele poderia ter optado. Ele tinha um aspecto de galã de cinema, um indivíduo bem parecido, não tinha nada a ver com o tal Pois, o tal Poucachinho, o tal Tacanho, o tal Tuguinha, Labrego. Uma figura bem parecida podia perfeitamente começar a cantar cantigas, canções românticas. Ora, ele não vai cantar canções românticas, ele vai cantar canções que vai sujeitar-se mais uma vez ao ridículo. Ele vai pegar no cancioneiro popular português, naquilo que há de mais genuíno em Portugal. Ele vai pegar no Vira do Minho, ele vai pegar na Chula, ele vai pegar no Vira, já disse, no Vira do Minho, no Corridinho. Ele vai pegar nas músicas populares, vai vestir-lhes uma outra roupagem e vai transformar aquilo quase num produto comercial. Pop. E mais uma vez ele arriscou. Ele poderia chegar a apresentar uma canção, então você é de onde? Português. E o pessoal ficava logo a imaginar logo os labregos. Apesar de ele ser um tipo bem parecido. O tipo começava a cantar, a rebitar. Quer dizer, o pessoal daquilo era passar-se logo a rir. Ele arriscava-se a isso. E não sei, é levado a sério. E depois desaparece daqui. Pô. Vai cantar isso lá para Portugal, vai para o Reino, faz isso, pois, para pouco. Ele arriscava-se a isso. Portanto, nós temos o homem que não só não renegou Portugal, nem renegou as suas origens, como ainda aproveitou a música portuguesa. E mais, ele tinha um sentimento nobre. Ele ficou triste com aquela história. Ele não devia nada a Portugal, como disse. Dos portugueses eram os poucachinhos, os tacanhos, a figura de eleição das anedotas. Ele podia perfeitamente ter pegado
podia perfeitamente de estar-se marimbando para isso. E não. Ele. A atitude dele foi: eu tenho que mudar isto. Ele ficou triste. Eu tenho que mudar isto. Eu quero mudar a imagem do meu país, quero mudar a imagem dos meus concidadãos. Nós portugueses nós somos assim, nós queremos mostrar o outro lado. Nós não somos, se calhar, esses labregos, nós não somos esses tacanhos. E aí apareceu. E num daqueles felizes acasos, teve a felicidade de ir para o ar quando havia ali um atraso, como ele contou, na emissão, e as pessoas gostaram tanto daquilo e do jeito dele, e coisa que ficou. E tornou-se um artista consagrado. E um artista consagrado que não precisava de Portugal para nada. E ele faz questão de voltar a Portugal. Nós sabemos que há pessoas que ficam tão saturadas da miséria que vivem, nomeadamente noutros países também, mas em Portugal, que há pessoas houve portugueses que foram para o Brasil e nunca mais apareceram a Portugal, cortaram os laços todos. Morreram para lá, ficaram para lá. E quem diz para o Brasil, diz para outros países. Nós temos inclusive pessoas dentro de Portugal que moravam numa determinada região, na miséria, que foram para outra região, prosperaram e nunca mais regressaram. Nunca mais ninguém os viu. Morreram no sítio onde ficaram e nunca mais quiseram saber disto. Ele quis voltar, mas nem sequer quis voltar para se exibir. Ou para apenas para ver a família. Que de si não era obrigado a fazê-lo. Ele quis voltar para também ser conhecido em Portugal como artista. Ele vivia num país com milhares, milhões de mercado, dezenas ou centenas de vezes maior do que Portugal. Ele não precisava de Portugal para nada. Eu ainda me lembro que quando é que o Roberto Leal se tornou conhecido em Portugal. E lembro porque tenho uma boa memória e porque também já tenho uma certa idade. Ele apareceu em Portugal por volta de 87. Lembro-me dessa noite que deu esse programa. Porque era aos 25 anos que ele tinha partido há 25 anos para o Brasil. Eu lembro-me de ver isto na minha televisão a preto e branco. Daquelas dos anos 60 que a minha mãe tinha com um estabilizador enorme que não podia ser ligado diretamente à corrente, senão estourava, que era daquelas televisões a válvulas que só tinha o primeiro canal. E ele apareceu, estava a dar o telejornal, eu detestava o telejornal naquela altura, não gostava daquilo. Deu a novela e depois começou a dar aquele programa. Era um indivíduo, bem parecido, loiro, via-se que era loiro, apesar de a televisão ser preto e branco. Um indivíduo que tinha saído há 25 anos de Portugal, saiu quando era menino, saiu na miséria, e que era rico, que regressava a Portugal, que era um cantor consagrado no Brasil, e que vinha para Portugal começar a cantar. E que, pronto, teve um programa dedicado a ele na RTP, nunca era o que havia na altura. Havia a RTP2, mas eu nem sequer tinha segundo canal. E depois começou a cantar o Arrebita e o Bate o Pé e aquelas cantigas todas. E a Carolina. E a partir daí ele entrou no mercado, entrou logo com um disco de ouro e depois a partir daí o sucesso foi aquilo que se sabe. Portanto, meus caros amigos, nós estamos a falar de uma pessoa que, em primeiro lugar, não renegou as suas raízes. Em primeiro lugar, nós estamos a falar de uma pessoa que tinha uma alma enorme. Uma pessoa que era boa, espiritualmente avançada. Estamos a falar de uma pessoa que se ingrou que não devia nada ao país. Que apesar disso não renegou o país. Que apesar disso divulgou o país e apesar disso tudo ainda procurou pegar em temas populares portugueses, a alma mater de Portugal, e dar sucesso no Brasil. E não contente com isso, ainda quis trazer a sua obra para Portugal. Nós estamos a falar de uma pessoa que se propôs ser o embaixador de Portugal e aproximar os dois países, aproximar os dois povos irmãos, o Brasil e Portugal. Infelizmente nós somos um país de mesquinhos. Este homem nunca, que eu saiba, foi condecorado pelo governo. É verdade que ele disse: eu não preciso de condecorações, eu não quero condecorações, de espécie alguma. Isso não é algo que me mova. Ele, que eu saiba, nunca foi condecorado. Foram condecorados outros. Os tais gurus da gestão. Este homem nunca mereceu ser condecorado no 10 de junho. Foi condecorado para a Casa Real Portuguesa. Isso foi. Nunca foi nomeado para Globos de Ouro. E nunca, que eu saiba, nunca ganhou um Globo de Ouro. Um Globo de Ouro que fosse.
E por falar em Globos de Ouro, e ainda bem que eu adiei esta conversa, decorreu agora no passado sábado ou domingo os Globos de Ouro. Mais uma vez sem querer entrar na mesquinhez. É impressionante como estes senhores elogiaram e fizeram até houve uma altura que foi dedicada à Amália, aos 20 anos da morte da Amália. Acho muito bem. Eu acho muito bem. A apresentadora, ou uma delas, já nem sei quem foi, até ia dizer que a Amália também estava quase a fazer 100 anos, cumprisse o centenário do seu nascimento, daqui a alguns anos. Fulana nem sabe quando é que ela cumpre 100 anos, quando se cumpre os 100 anos do nascimento da Amália. Os 100 anos do nascimento da Amália cumprem-se em 2020. Ela nasceu em 1920. Mas a fulana não sabia. Mas tudo bem. Acho muito bem. Não vou entrar aqui em discussões, nem vou aqui dizer se foi justo ou injusto. Foi o que foi, acho muito bem. Não vamos ser mesquinhos. E depois relembrar uma série de personalidades que morreram. A Cristina Bessa Luís e mais atores e futebolistas, desportistas ou antigos desportistas, pessoas que faleceram. Bom, não fizeram menção a este rapaz, não é? Lá está, quer dizer, há uns que... Pronto, e há outros que... Enfim. Sendo certo que muitas outras personalidades também faleceram, mas quando estão conotadas a uma certa e determinada área política não interessam. Lá está, esta gente até na hora da morte faz distinção. E isto aqui é objeto. E este exemplo que eu estou a dar é o exemplo cabal dessa falta de vergonha desse tipo de gente. O Roberto Leal, como eu estava a dizer, ele nunca procurou estas honrarias. Curiosamente nunca foi condecorado. Parece que aquilo que ele fez que não era suficiente para merecer uma condecoração do governo português, ou pelo menos decretar um dia de luto nacional. Eu não lhe conheço as posturas políticas dele. Aliás, ele era pouco reservado era muito reservado e era pouco dado a... Não, a política não era a área dele. Ele às vezes parecia mostrar-se um pouco mais à esquerda, outras vezes parecia mostrar-se um pouco mais à direita. Parece que era monárquico, mas não era do agrado dos senhores. Nós infelizmente vivemos num país mesquinho. Este homem, este português, ele foi imediatamente aceito e adotado no Brasil, teve um sucesso fulgurante. Em Portugal, e se calhar a fazer jus àquele retrato do português pequenino, do português tacanho, do português mesquinho, que os brasileiros têm dos portugueses, ou tinham, e em boa parte ainda têm, esta gente quer enquadrar-se nesse. Infelizmente, Portugal e o povo português ainda se enquadram um pouco nisso. Porque ele nunca foi devidamente reconhecido em Portugal. Não só nesta questão de ser agraciado, como até como ele confidenciou, no Alta Definição, que passados 30 anos ainda era tratado em Portugal como o brasileiro. O brasileiro, isto é o brasileiro. Isto de forma depreciativa. Como se ser brasileiro, ou chinês, ou seja de outros, como se a nacionalidade fosse um estigma. Como se eu tivesse que ser estigmatizado pelas minhas origens. É dito nesse sentido. Quer dizer, sou um pobre de espírito. E só pobres de espírito é que usam a nacionalidade ou a proveniência da pessoa para gozarem com ela ou para apocarem, para lá está, para amesquinharem a pessoa. Ah, é um brasileiro, é um brasileiro. Reparem que esta gente chegou ao ponto de desprovê-lo da nacionalidade, foi desprovido da nacionalidade. Ele não é português, é brasileiro. Nós, inclusive, também temos isso em Portugal. No Norte, é o Alentejano, aos Mouros. E no Alentejo também temos isso. No Alentejo, tudo que habita do Rio Tejo para cima é galego. Um Beirão é galego, um Minhoto é galego, um Transmontano é galego, é tudo galego. É os galegos. Claro que isto é dito de forma depreciativa. Por exemplo, quando alguém está a comer uma comida com uma apresentação ou que sabe mal, é uma travia, uma mexórdia. No alentejanismo é uma travia. Isso é uma travia de galegos. Comer é uma travia de galegos. Ou quando alguém tem uma casa suja, ou uma pessoa apresenta-se mal vestida,
badalhocado, como se diz cá, badalhoco, há um termo lá equivalente que é o gerondo. Isso é uma gerondice de galegos. Isso é de galegos. Claro que isto é tudo coisas de pobres de espírito. Os pobres de espírito que são, eles só veem a sua terra é a melhor do mundo. Enfim, sobre isso eu também já falei. Mas depois é aquilo que se sabe. E depois os outros é um galego, isso é um brasileiro qualquer, é uma porcaria que não interessa a ninguém. E ele de facto disse isto. Ele disse que passados 30 anos ainda era visto como o brasileiro, e passados 30 anos ainda havia muita gente que, apesar de ele ter uma boa voz, e de facto tinha, era uma grande voz, um grande cantor, isso não é cantor. Não é um cantor. É isso, não é cantor. Portanto, meus caros amigos, isto resume bem a miséria moral e a miséria intelectual de um país em que os nossos amiguinhos da política, das jogadas, têm todo o valor. Os outros, aqueles que estão conotados com uma determinada área política, ou que não estejam conotados com a área política nenhuma de todo, mas que não sejam da entorragem, nem sequer na hora da morte têm direito a terem uma palavra só que seja, terem direito a um elogio fúnebre só que seja. Os elogios fúnebres, esses sim, vão para aqueles que preenchem os cânones, que preenchem as suas fantasias políticas ou ideológicas. Sejam eles um Mugabe, ou um Castro, ou uma outra coisa qualquer. Quando acontece, como aconteceu, o falecimento de uma pessoa desta dimensão, porque eu tinha, um senhor, eles nem piam. E nem piam, e muito menos, obviamente, nem pensar em honrarias, em lutos nacionais, ou sequer, a sério, relembrado como uma das personalidades que partiu, que foi uma personalidade que um grande embaixador de Portugal, uma pessoa a quem a Portugalidade, não só os portugueses, mas os brasileiros, a Portugalidade e todos os povos da Portugalidade têm a agradecer por aquilo que fez pela lusofonia, por aquilo que fez pela língua portuguesa, pela música portuguesa, pelo Brasil e por Portugal, dando a conhecer e aproximando os portugueses e os brasileiros, sendo ele conhecido como um português, e talvez seja essa a melhor definição, e é com isto que eu termino. O Roberto Leal é um português brasileiro e simultaneamente um brasileiro português. Eu peço que reflitam sobre isto que eu disse. Peço que reflitam sobre este tema e sobre a mesquinhez, porque, como eu disse no início, não há sentimento mais pequeno do que a mesquinhez. Eu vou, mas voltarei e irei falar de um outro tema que me é caro a mim e que eu também não admito que seja ostracizado ou gozado ou outra coisa qualquer, em particular eu, por me abster de votar nem nos atos eleitorais que decorrem em Portugal, ou pelo menos em alguns deles. Eu irei falar da abstenção, mais uma vez, para aqueles que ainda não perceberam. Eu faço questão de explicar outra vez. Falar sobre abstenção, sobre democracia, e irei mostrar que se calhar a superioridade moral, ou a pretensa superioridade moral, daqueles que votam, não passa de uma farsa, não passa de uma falácia, não passa se calhar de uma fantasia que muitos alimentam, mas que não tem nada de concreto, não tem nada de palpável. Fiquem bem, eu irei voltar. Paz e bem para todos.